Tema da mesa redonda: neuroarquitetura como aliada da psicologia organizacional, diferencial das organizações de sucesso no processo de inclusão e inclusificação. Participantes: Kézia Valverde, mestranda em psicologia organizacional da MUST, Lori Crisel, confitado, doutorando em neuroarquitetura, autor do livro Neuroarquitetura, Design e Iluminação. Olá, eu sou Kézia Valverde, falo de Brasília, sou mestranda em psicologia organizacional, sou branca, tenho cabelos avermelhados, olhos castanhos, uso óculos, estou usando batom vermelho, brincos e um colar. Minha área de atuação é o design e arquitetura, por isso que pode parecer bem diferente o tema do meu artigo. Segurança emocional no ambiente laboral e a relação de pertencimento, uma abordagem sobre design preditivo para a PCD, sob o olhar da inclusificação, de Stephanie Johnson. Diversidade hoje não é mais uma opção nas organizações, é preciso haver uma relação de convivência com os grupos minoritários. Esse olhar aqui no Brasil, ele tem uma amplitude maior com a Constituição de 80 e principalmente a abertura do mercado para as multinacionais no final do século XX. O recorte desse trabalho se dá na inclusão, a pessoa com deficiência, essa relação de pertencimento com as organizações, que vai traduzir numa segurança psicológica, uma segurança emocional, através da aplicação do design preditivo. Nosso objetivo é discorrer sobre os desafios da diversidade, da segurança emocional no ambiente laboral, com a intervenção baseada no design preditivo, que nada mais é que um projeto de arquitetura e design capaz de despertar intencionalmente sensações positivas e emoções que a empresa quer que aconteça, emoções favoráveis, de acordo com esse projeto. As reflexões críticas sobre desigualdade, diferença, preconceito, têm trazido um discurso maior acerca das práticas da gestão empresarial, principalmente com foco da gestão da diversidade. E é claro que hoje que nós sabemos que a diversidade dentro de uma empresa traz produtividade, criatividade e inovação. Isso é um fato. Então, como a intervenção do ambiente laboral, a economia do espaço, com o olhar do design preditivo, pode proporcionar essa segurança emocional para o PCD? Essa pesquisa se deu por método exploratório quali-quantitativo através de revisão bibliográfica, principalmente de Lori Crisel, que é o nosso convidado aqui na mesa redonda, e que eu tenho muito prazer de recebê-lo. Muito obrigada pela sua generosidade, Lori. Johnson, que é a autora do livro da Inclusificação, Ferrari e tantos outros que só enriqueceram a nossa pesquisa. Afinal, então, o que é inclusificar? Para Johnson, a inclusificação é muito maior do que a inclusão, é celebrar as perspectivas únicas, a singularidade daquela pessoa, criando um ambiente de colaboração e, com certeza, trazendo uma sensação de pertencimento. Johnson, inclusive, traz na sua obra uma fórmula interessante. Ela diz essa singularidade da pessoa, mais a sensação de pertencimento é a inclusificação. E olha, é um esforço contínuo, que não vai poder parar, a empresa vai trabalhar com ela durante o tempo. Crisel traz esse mesmo paralelo nessa analogia, porém dentro da arquitetura, na neuroarquitetura, diz o seguinte: espaço hirto, sem identidade, aquele lugar vazio que a gente tem na nossa casa, que a gente compra, que a gente ainda nem pintou, e mesmo no espaço laboral. Mas a identidade, aquela identidade, lembra nas mãozinhas na caverna de Lascaux, do Homem da Caverna, que ele identificou aquela caverna? Então, o espaço mais identidade, eu chamo de lugar. Lugar é pertencimento, aquilo é meu. De acordo com a Lei 13.146, a PCD, a pessoa com deficiência no Brasil, é aquela que tem limitações físicas, mentais, intelectuais, sensoriais. E é interessante que, segundo o IBGE 2019, dentro de toda a população brasileira, nós temos marcados 24% de PCD. Desses 24% de PCD, 28% estão fora do mercado. Por quê? Mas o que é o PCD? Às vezes a gente só se limita naquelas deficiências cadeirante, é um mutilado, cego, surdo. Não, mas nós também temos a deficiência invisível. Principalmente que hoje está bem alta, com as neurodiversidades, TE, TDAH, TDA, a superdotação, inclusive. O que fazer para inseri-las lá? Na arquitetura, nós temos uma norma 9050 de 2015 que estabelece esses parâmetros de adaptação do espaço, a ergonomia.
Mas então, Kese, e esses imóveis antigos que precisam ser readaptados? Existe um problema do alto investimento para a adequação desse espaço laboral. E as empresas que fazem, que optam por ter o seu espaço preparado pela neuroarquitetura estão um passo à frente nesse mercado competitivo. Vamos entender, então, que Evenato, ele fala que o homem moderno, olha só, passa o maior tempo das suas vidas nas organizações, por isso é tão necessário esse sentimento de pertencimento, para que a pessoa se sinta incluída naquele lugar. A humanização do ambiente traz qualidade no ambiente e tira aquele aspecto hostil, e por isso a pessoa, então, se sente muito mais segura naquele local. Veja, Cris, eu falo assim, olha, o cérebro e o comportamento do indivíduo são afetados pelo ambiente construído, e isso vai gerar emoções que vão alterar nosso estado físico, mental, consequentemente impactando na tomada de decisões, olha só, na atenção, na socialização e no bem-estar daquela pessoa. A integração do homem no espaço só facilita esse processo de inclusão. Veja que é preciso trazer o sentimento de pertencimento para aquele lugar, para que a pessoa tenha um senso psicológico individual de que ela está sendo incluída. Aquela história, né? Não basta só pegar a pessoa e colocar ali, tirar para dançar na festa também. A inclusão vai além da diversidade, é o que nós falamos, e esse ambiente propício vai trazer pleno desenvolvimento para o potencial daquela pessoa. Afinal, alguém olhou para ela. Então, nós consideramos que o design preditivo dentro da neuroarquitetura aplicada aos projetos corporativos é um grande diferencial para as empresas à frente da inclusão. O ambiente ele vai criar uma conexão emocional com o indivíduo e, consequentemente, trazer segurança psicológica, gerando essa sensação de pertencimento, porque ela cria novas emoções. O design preditivo ele tem um estudo bem avançado dentro da arquitetura hospitalar, para trazer cura mesmo. Mas ela tem sido objeto bem forte de estudo na arquitetura corporativa com a aplicação da neuroarquitetura. E eu agradeço vocês pela atenção. Eu convido meu querido professor, colega, meu mentor, eu sempre fico ali conversando com ele também, uma pessoa fabulosa, generosa e que veio fazer parte da nossa mesa redonda. Eu deixei lá no final a mini bio dele para vocês poderem olhar e aproveitem. Olá a todos, muito prazer. Meu nome é Lorey Crisel, eu sou arquiteto. Em uma autodescrição, eu sou branco, 1,75 m, levemente calvo. O levemente é a minha crença. Uso barba, tanto barba quanto cabelo e olhos também são escuros. E neste momento estou na minha sala, no meu escritório. Atrás de mim tem um painel parametrizado que forma uma onda bem orgânica e possui alguns elementos ali de vegetação também. E é um grande prazer estar aqui com todos para que a gente possa conversar um pouco sobre a intersecção entre neuroarquitetura e ambientes corporativos, ambientes laborais, de um modo geral, mas também os ambientes corporativos, onde a gente trabalha muito a questão da psicologia comportamental, visto que o que sempre buscamos é uma relação aonde nós temos a psicologia organizacional como parte da psicologia comportamental. Quando nós falamos sobre neuroarquitetura e nós estamos fazendo uma intersecção entre neurociência e arquitetura, ou seja, tudo que a arquitetura pode promover a usuários de determinados espaços, e quando nós falamos de espaços, não falamos apenas de espaços internos, mas também externos. No ambiente laboral, de um modo geral, nós falamos especificamente mais do espaço interno, onde quesitos da composição espacial podem ser amplamente utilizados como diversas ferramentas voltadas a níveis experienciais. E, obviamente, que quando falamos de espaços corporativos, a gente está falando de criatividade, de produtividade, mas, acima de tudo, estamos falando de um item chamado segurança psicológica. Ou seja, quando nós desenvolvemos no nosso ambiente de trabalho segurança psicológica, significa que nós estamos criando engajamento e vínculo. E, obviamente, que aqui trazemos uma nova postura quanto às entregas e demandas efetivas sobre produtividade. Acreditou-se no passado
que picos de alta produtividade eram interessantes. E, de fato, até podem ser em momentos ocasionais. No entanto, o que realmente valida um espaço laboral é uma produtividade constante e qualificada. Assim, nós evitamos o adoecimento e criamos vínculos cada vez maiores com os componentes de times ou de times que se coligam ou formam uma intersecção entre si. Então, eu, com muito prazer, que eu venho até aqui é o convite de uma grande amiga, que é a Kézia Valverde, uma grande colega também pesquisadora da área, e temos aí já um elo de amizade, de carinho, e principalmente de admiração, já de longa data, e fico muito grato em poder contribuir, né? Trazendo as questões de neurociência especificamente, a gente começa a falar também sobre como que esses espaços podem ser utilizados e configurados para que a gente tenha, por exemplo, um convite a que se trabalhe com neurotransmissores, como, por exemplo, ocitocina e dopamina, né, que trazem aqui grandes movimentos para esses espaços, além de outros que nós poderíamos falar, mas a gente pode focar inicialmente nesses dois, visto que estamos falando sobre segurança psicológica, né, onde dopamina é um neurotransmissor muito ligado às questões de recompensa, e também ligados ao prazer, nesse caso aqui, ao prazer da recompensa, né? Eu visualizar que tudo aquilo que eu estou fazendo tem um propósito, tem uma efetividade, uma entrega e automaticamente gera um reconhecimento em relação a isso. Já a ocitocina, que eu citei há pouco, é um neurotransmissor extremamente ligado ao vínculo social. E nesse vínculo aqui nós conseguimos tratar a configuração do grupo como um elemento sólido, onde as pessoas se sentem, através dessas duas combinações, dentro dessa configuração chamada de segurança psicológica, ou seja, um ambiente onde eu enxergo as outras pessoas que aqui estão comigo como uma grande rede protetora, onde eu posso expor as minhas ideias, onde eu posso expor a minha condicionante de produção ou de entrega, sabendo que ela será acolhida, não necessariamente aceita, mas sim acolhida, respeitada e, obviamente, junto com outros, lapidada para que o time, então, tenha um resultado cada vez maior. E aí, quando a gente começa a falar sobre a psicologia organizacional, né, dentro dessa conformação de comportamento, obviamente que nós temos um link muito efetivo e explícito entre esses assuntos aqui. Lori, feliz demais de te receber aqui. Agradeço muito a sua presença nesse período com a mesa redonda aqui na MUSH, nessa transdisciplinaridade. Eu acho muito legal. Eu trabalho bastante nos artigos falando sobre arquitetura, sobre design, sobre a neuroarquitetura, e essa é uma oportunidade para o pessoal da psicologia organizacional entender como que tudo está tão ligado, tudo é tão lindo, e você falou tão belamente agora apresentando o seu resumo. Lá no seu livro, você trabalha com dois pesquisadores. Você cita, quando fala sobre a teoria de Eichmann, você cita Goleman e Gardner. Goleman com a inteligência emocional bem voltada para o relacionamento e Gardner com a inteligência múltipla, né? Lógica, espacial, sinestésica, existencial, natural, enfim, lógica matemática. Nessa relação, arquitetura, psicologia organizacional, gente, né? Como você gosta de falar, projeto é gente. Costura para nós, fala mais um pouquinho dessa segurança psicológica para essas pessoas preparadas nesse ambiente preparado para elas. Perfeito, Kézia. Então, mais uma vez, fico muito grato pelo carinho, sei o quanto você é dedicada à curadoria de tudo aquilo que você traz às suas proposições, então eu fico muito grato, muito honrado pelo convite. Kézia, eu trago justamente esses dois autores porque eu percebo que esses dois níveis, eles precisam, quando nós falamos principalmente de qualidade de vida, e aí vamos entender por vida o morar, o trabalhar, o socializar, né? Essa qualidade, ela passa por vários quesitos aí onde nós precisamos realmente gerir algumas questões, né? Quando existe o termo, né, chamado inteligência emocional, eu sou muito adepto a uma expressão utilizada pela doutora Carla Tiepo, uma grande neurocientista, que ela fala sobre gerenciamento emocional, né? Gerenciarmos as emoções, está muito mais apropriada essa questão de ficarmos ali dialogando com elas e, em alguns momentos, até mesmo negociando com elas, né? Mas as nossas emoções também têm uma ligação intrínseca com outras questões nossas, né? Como você citou sobre os dois autores, quando nós começamos a falar sobre os nossos movimentos tidos como as skills, né? E aqui nesse caso não apenas as hard skills, mas as soft skills também. E a gente percebe que é esse compilado entre essas duas vertentes que fazem com que eu tenha um posicionamento,
mas eu também crio uma identidade, um vínculo, hoje também chamado de engajamento com o ambiente onde eu trabalho, né? O ambiente onde eu me sinto inserido, principalmente se eu estiver falando de uma coletividade. Então, eu preciso me entender como partícipe e um partícipe reconhecido desse espaço, e assim devo sê-lo, já que eu quero entregar isso, né, como uma proposição a essa minha experiência, mas também entender que existem outras pessoas envolvidas nesse processo e que em algum momento nós vamos ter que entrar em uma cordialidade de consenso sobre muitas coisas. Nesse aspecto, quando a gente começa a conversar sobre a psicologia organizacional, a gente começa a entender que esses vínculos comportamentais são de extrema importância para que a gente tenha essa validação do que, no texto que a gente acabou de conversar, eu falava sobre essa chamada segurança psicológica, né? Quando a gente fala sobre a psicologia organizacional, a gente vai entender que sim, o ambiente onde eu estou inserido, aliado a outros elementos, podem me trazer determinados condicionantes maiores de vínculo, né? Principalmente o vínculo social, onde eu me vinculo com a empresa, eu me vinculo com a marca, eu me vinculo com o trabalho, eu me vinculo com as pessoas que aqui estão, e aí sim eu começo a gerar essa entrega cada vez mais qualificada. Qualificada para quem recebe, mas principalmente qualificada por mim, né? É aquele momento que eu digo que no ambiente laboral, por exemplo, eu estou vestindo a camisa da empresa, mas por baixo está a minha, né? Então eu faço por mim, com a tranquilidade, com a certeza da entrega de que eu estou fazendo para o outro, né? Então aqui sim a gente vem com aquela sensação de terminar o dia bem, nossa, que a gente comenta, né, que você tem aquele momento de estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, e aí efetivamente, né, a gente começa a falar da ocitocina, da serotonina, da dopamina, a gente começa a perceber que a gente começa a ter aqui alguns invólucros da neurociência que começam a explicar essa condicionante que foi criada pelo espaço, mas também pela filosofia dessa empresa para que eu assim me sinta, né? Hoje a psicologia organizacional ela também está muito envolvida em um processo que nós aqui na arquitetura também estamos muito envolvidos, principalmente no meio corporativo, que é o desafio de trazer as pessoas de volta, né? Como que nós vamos trazer as pessoas de volta, visto que no recorte pandêmico que nós passamos, muitos aprenderam que poderiam trabalhar de casa, né? Não há uma desqualificação nisso, mas algumas empresas, algumas tipologias de trabalho requerem ou acham mais pertinente o formato presencial. Então, trazer as pessoas de volta acaba nos entregando isso. Mas, por um outro lado, a própria questão, tanto da neuroarquitetura quanto da psicologia organizacional, ela ganhou braços que antes eram vistos apenas dentro de alguns nichos, né? Então, hoje, se eu trabalho em home office, por exemplo, eu tenho também uma condicionante muito forte, muito intrínseca de psicologia organizacional para isso também, visto que eu preciso entender o meu morar em paralelo ao meu trabalhar, né? Então, a gente percebe que sofremos com esse recorte histórico, né, esse recorte que nós passamos, mas aprendemos muito com ele também, né? E isso nos possibilitou com que áreas que antes eram vistas como nichadas ou como pertencentes apenas a uma determinada área de aplicação, hoje se alastram, né? Rompem essa bolha e ganham muito mais ganham reconhecimento muito maior, mas acima de tudo ganham muito mais aplicabilidade ou uma visualização maior de aplicabilidade, né? Visto que as pessoas começam a entender que realmente qualificar a si próprio, mas a si próprio diante de um coletivo, diante de uma experiência, seja ela qual for, programada, temos aí um retorno muito mais significativo e uma entrega muito mais qualificada em todos os aspectos. Você falou uma coisa bem interessante, né? Daqueles que ainda estão trabalhando, é a psicologia com os olhos voltados para quem está em home office. E dentro, eu me lembro, acho que um dos artigos, um dos primeiros artigos que eu fiz também, eu trabalhei sobre essa condicionante de você ter necessidade de separar dentro da sua casa, assim, estou trabalhando e esse é meu espaço de casa, espaço laboral e meu espaço em casa. O que aconteceu uma confusão muito grande no início da pandemia. As pessoas tinham um dia de 50 horas. Era muito complicado isso. E
A arquitetura, a neuroarquitetura, ela também está aí para trabalhar esse espaço dentro de casa, né? Visto que a gente viu a quantidade de pessoas que começaram a fazer reformas. Aqui mesmo no condomínio onde eu moro, são lotes enormes e tinham muitos lotes vazios. E não deu nem metade da pandemia, todos foram vendidos e as casas estão todas erguidas. As pessoas precisaram de espaço e quem está de home office separou o seu espaço, um ambiente laboral. Outra coisa que você falou que é bem interessante, porque nesse recorte, né, altas habilidades, né, pessoas, como é que é, autismo, que hoje estão aí dentro do ambiente de trabalho, algumas pessoas estão se descobrindo autistas agora, né, nós temos inclusive uma colega que é a Valéria, super show nessa área. A sua experiência, Olori, dentro do recorte do ambiente laboral para essas pessoas? Muito bem. Aí nós começamos a entrar no quesito da chamada neurodiversidade, né? Na neurodiversidade, nós trabalhamos com as nomenclaturas de neurotípico e neuroatípico. Nos neuroatípicos, nós entramos com TDAH, espectro do autismo, dislexia, enfim, podendo até mesmo chegar a condicionantes que são condicionantes de declínio cognitivo, né, como Alzheimer, né, enfim, de uma forma mais patológica. Ou seja, abarca-se tudo. Mas a gente começa a trabalhar também com outros espectros, como, por exemplo, superdotados, como nós falávamos antes, né? Pessoas que são hipersensíveis, outras são hipossensíveis. Então, isso tudo entra dentro desse grande espectro da neurodiversidade. Nesse aspecto, um dos elementos bastante utilizado para trabalhar com isso são algumas estratégias do design biofílico, né? Quando nós falamos sobre design biofílico, nós estamos trabalhando com o conceito da biofilia sendo utilizado de forma estratégica. E uma das condicionantes que nós trabalhamos é uma condicionante chamada refúgio. O que significa isso? Significa que mesmo que eu esteja em um ambiente coletivizado, ainda assim eu tenho a minha personificação garantida, ou seja, eu tenho a possibilidade de sentir-me só, mesmo que eu esteja com outros, né? Então, aqui, no ambiente laboral, pensou-se, num primeiro momento, nos buffs, né? Então, você tem aqueles pequenos espaços, um pouco mais separados, para uma pequena reunião, para uma ligação, mas eles um pouco mais isolados, né? Hoje, a gente já consegue trabalhar, por exemplo, com algumas diagramações espaciais, onde eu não tenho necessariamente o isolamento, mas eu tenho, sim, um afastamento. Eu não tenho paredes, eu não tenho elementos de bloqueio, mas sim eu tenho uma sinalização muito efetiva de utilização do espaço que eu estou no meu refúgio neste momento, seja para produção, seja para uma ligação telefônica, e eu consigo trabalhar dessa forma. Esses refúgios, eles também podem ser construídos da mesma forma, ou seja, ainda dentro de uma coletivização, mas prevendo usos específicos para demandas específicas. Por exemplo, quando nós falamos sobre design biofílico, a gente pode imaginar assim, então vamos ter grandes aberturas para trabalhar bastante com iluminação natural. Ok, para neurotípicos, realmente essa é uma resposta muito qualificada. Mas e para um neuroatípico? Por exemplo, se eu tiver uma pessoa com TDAH, e dependendo do que eu tenho do outro lado da janela, acabei com a produção da pessoa, né? Porque ela vai ficar o tempo inteiro sendo deslocada de foco atencional, ela vai ficar o tempo inteiro tendo que fazer um esforço muito maior para poder ter um determinado nível de concentração. Então, essa é uma resposta que para esse neuroatípico não é a melhor resposta, né? Então, quando nós começamos a trabalhar dessa forma, nós vamos entendendo que nós podemos criar espacialidades ainda dentro de uma coletividade que respeite a essas diferenças, né? A essas condicionantes de apropriação que são distintas. Até mesmo para um neurotípico, né? Em um determinado dia, você está mais entusiasta, no outro dia você está um pouco mais recluso. Então, isso faz parte do processo. E quando o ambiente ele me permite ser e estar, eu tenho uma conexão muito maior com ele. Eu me sinto muito mais respeitado por ele. E aí a gente volta de novo para a condição da segurança psicológica, né? Eu sei que se eu lá estiver, eu posso ser
o integrante do time, mas eu posso estar no meu momento humanizado que eu estou vivendo, né? E quando a gente traz isso para um link direto com a psicologia organizacional, a gente vai entendendo que os relatos das pessoas, né, dos colaboradores que trabalham em ambientes assim confeccionados, apesar da gente poder mensurar isso também com equipamentos, né, na própria neuroarquitetura, mas o próprio relato direto, né, ele é um relato que traz uma vertente muito forte dessa de sentir-se reconhecido, de sentir-se acolhido, de sentir-se pertencente àquilo, né? Porque o primeiro item, o item que o ser humano mais tende a ter como reconhecimento, chama-se respeito. Então, a hora que nós podemos, através do espaço, também respeitar essas pessoas, automaticamente nós já temos uma entrega muito qualificada enquanto promotores desse espaço. E muito provavelmente teremos uma devolutiva muito qualificada também em comportamento, em produção, em conexão com as pessoas. Hoje a gente fala muito de movimentos multidisciplinares, né? Áreas diferentes se conectando o tempo inteiro. Quanto mais respeitosa for essa ligação, mais saudável será esse momento colaborativo, né? Então, nós temos aqui, sim, um espectro muito desejoso, né, de colocar-se em prática para que a gente possa trabalhar dessa forma. Show, coisa linda. Dava para falar que horas, né? Mas a gente tem um tempo. Então, Lori, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, que enriqueceu demais esse nosso evento da psicologia organizacional aqui na Must University. Obrigada. Gra Beijo no seu coração gra sempre. Grato eu, feliz em contribuir. Espero que muito em breve possamos repetir aqui essas experiências. Tá. Mas, gente, como eu prometi para vocês, a mini bio do professor Lori Crise é o nosso convidado. Lori Crisel, arquiteto e urbanista, presidente da ANFA no Brasil, Academy of Neuroscience for Architecture, membro da ANFA, Center for Education Latin America, autor do primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura, professor de neuroarquitetura no Polidesign do Instituto Politécnico de Milano, Itália, coordenador de pós-graduações e dos programas internacionais do IPOG Brasil, doutorando em neuroarquitetura, mestre em conforto ambiental, especialista em neurociências e comportamento humano, editor-chefe do Journal of Eco-Urbanism and Neuroarchitecture, certificações internacionais de Design Thinking and Light Design pelo Instituto Politécnico de Milano, Itália, CEO do escritório Lori Crisel, Arquitetos and Partners, selo CREA Paraná, de excelência em projetos arquitetônicos, CEO da plataforma Neuro AI, mentor do programa Design Tank Brasil, membro fundador do projeto Neuro in Lab, atividades de imersão profissional acadêmica nos escritórios de Norman Foster, Londres, Zaha Hadid, Londres, Christian de Port-Saint-Parc, Paris, Big, Copenhagen, Effect Architects, Copenhagen, Concrete Architects, Amsterdã, Iris Mateus, Lisboa, Hassel Studios, Singapura, AEDAS Architecture, Singapura, Architect 61, Singapura, Design Link Architects, Singapura, Tandem Architects, Bangkok, DBALP, Gem Factory, Bangkok, EX Architectures, Dubai, atividades institucionais junto ao Poli, Design do Instituto Politécnico de Milano, Itália, McGill University, Canadá, e Universidade do Porto, Portugal. Gente, e o Lori, ele é autor do livro que eu embasei o meu artigo, tá bom? Então eu vou colocar lá no final o livro e a foto dele. Um beijo. Perfeito, perfeito. Obrigado. Até Tchau, breve. querido. Pessoal, esse aqui é o livro de neuroarquitetura que o Lori Cris escreveu. Aqui estão os contatos deles, entre no site, tem muita coisa muito bacana, principalmente dentro da psicologia comportamental. Agradeço a vocês, Deus acima de todas as coisas, coordenador Bruno, muito obrigada pela oportunidade. Lori, muito obrigada pela sua generosidade, tá? Compartilhando com a gente. Professora Silvana, a tia Dalva, que me socorre sempre, gente, foi a voz dela narrando aqui a mini bio do Lori, viu? Nossos familiares, obrigado. Todos vocês, gente, um abraço, um beijo no coração e até a próxima.